Então vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho, só para a gente ver esse ponto que eu não falei, não foi? Não. Então vamos lá. Aqui, só relembrando, aqui é o arquivo de reconhecimento facial, que vão ter 34 características da face da pessoa. Oi? O Z é porque eu acho que ele tira. O Z deve ser aprofundado, agora eu acho que ele tira. É porque assim, no reconhecimento facial tem a tecnologia também de análise de profundidade. Por quê? Porque senão uma pessoa poderia pegar uma foto de outra pessoa e ter acesso àquele local. Então eu só vou dar uma conferida, mas eu tenho quase certeza que uma dessas coordenadas é análise de profundidade. Por quê? Porque ele precisa saber se é realmente aquela pessoa ou não. Mas eu não tenho certeza, eu preciso realmente ver aqui. Hã? Eu preciso só confirmar. Então vamos lá, resumindo aqui, 34 características. E dessas características eu tenho X, Y, Z, onde cada característica dessa eu vou ter 3 posições X, Y, Z. E esse X, Y, Z pode ser positivo ou negativo, a depender da posição de cada característica dessa na foto. Tá? Outra coisa, para você fazer a detecção facial, ou seja, diferenciar uma pessoa da outra, você vai precisar ter um banco de dados. Então você precisa cadastrar as características de cada pessoa nesse banco. Então, por exemplo, essa característica de João, eu vou guardar, vou colocar João, arquivo João, face João, face Pedro. Então eu vou armazenar. Depois que eu armazenar a característica da face de todo mundo, quando eu tiver uma nova leitura, eu preciso fazer uma varredura, uma comparação da face que está entrando na sala com o banco de dados. E eu vou admitir um erro padrão para cada coordenada dessa. Tá? Então basicamente vai ser assim. Como é que eu vou saber esse erro? Você não vai tirar da sua cabeça. Vou repetir o que eu falei. Você vai tirar várias fotos da mesma face, não é? Umas 30 fotos da mesma face. E você vai fazer o erro padrão para aquela face. Então o sistema fica debugando. Oi? Fica tipo debugando. A função de debugar. Na verdade, você tem que ver o que é aceitável. Esse programa já tem, então, ou seja, lendo ele, código por código até achar um erro. Seria assim? Aqui ele vai testar todas as características. E ele vai verificar a distância de uma coordenada, não é, para outra da outra face. E ele vai verificar a diferença. Basicamente é isso. Então, como eu estava falando, o X aqui, por exemplo, deu 34. Nessa mesma linha, quando eu fizer reconhecimento de outra face, deu quanto? Deu 40. Poxa, não, é muito diferente. E aí ele vai fazer isso de todas as linhas. Tá? Então, isso aqui ele vai enviar essa informação para o banco de dados. O banco de dados vai fazer a verificação, né? Vou fazer uma busca no banco de dados para saber se aquela pessoa tem acesso ou não. Se aquela pessoa tiver acesso ou não, a informação volta para o sistema embarcado, que eu vou usar o ESP32CAM, e aí vai acender o LED verde ou vermelho e liberar a catraca pelo módulo relé, tá? Ou não, né? Beleza? Então isso é um dos projetos. Tem um outro projeto que é reconhecimento de texto em imagens, ou tecnologia OCR, pode ser aplicada em controle de veículos. Então, deixa eu ver aqui qual é o arquivo que que recebe essa resposta. Resposta, texto, imagem, essa aqui. 1
arquivo 99. Arquivo 99, tá aqui. Ó, arquivo 99. Reconhecimento de texto em imagens. Então, reconhecimento de texto em imagens, Aí só tem 2 eixos. descrição. Oi? Só tem 2 eixos agora. É. Ó, descrição. Ó, vamos lá, descrição. Aqui ele vai dar o texto completo. Ele deu até a hora que aparece na câmera, na webcam. Porque tem foto que aparece, né? A webcam, aí fica assim, a hora e a data, né? Pronto, ele pegou até... Aí ele pegou a data, ó. 25 de outubro de 2022, não é? 2h14 e 27 minutos, tá? Mas aqui poderia aparecer o quê? A placa de um carro, né? A placa de um carro. E aí, ó, o resultado vai sempre aparecer de forma completa na linha certa. Ó, o resultado vai sempre aparecer de forma completa na linha certa. Então você vai verificar, não é, a placa do carro, vai fazer o tratamento, e a gente vai fazer isso aqui em outra aula. Vocês vão ver como é que isso é feito em Python. Eu vou mostrar para vocês. Para ele pegar, ó, porque veja, rapidinho. A placa do carro vai aparecer aqui, ó, entre as aspas duplas. Então, a placa do carro vai aparecer aqui, entre as aspas duplas. Como é que você faz para pegar só a placa do carro? Porque você tem muita informação. Você tem descrição, você tem 2 pontos, você tem a vírgula. Aí embaixo você tem bound, Paulo. Então, como é que você faz para pegar somente o resultado? Aí tem uma função em Python que faz a extração somente da linha tal e pega a partir, como se fosse fatiando, não é? Imagina que você tem uma barra de queijo, aí você vai fatiando. A gente faz isso mesmo. Por isso que nós falamos em tratamento de dados, não é? Ciência de dados. Por quê? Porque a gente faz realmente o tratamento de dados. Veja, isso aqui é um arquivo de 9 KB, mas a gente vai fazer o tratamento de dados para transformar os dados em uma que a gente viu, pirâmide lá que eu expliquei. O dado ele é transformado em quê? Em uma informação. Então isso aqui são os dados. Eu vou precisar transformar em uma informação, tá? Então o tratamento de dados ele tem esse poder de você pegar os dados e transformar em informação, tá? Por isso que a área de TI, o que significa TI? Quem sabe? Tecnologia da informação. Entendeu? Ou seja, realmente é o tratamento de dados para você gerar informação, tá? E informação custa caro. A informação pode valer muito dinheiro. O Facebook, o Google são empresas bilionárias porque elas vendem o quê? Quem sabe? Elas vendem informação. Elas vendem informação das pessoas. Se a pessoa assistir um vídeo, se a pessoa der um like no vídeo, se a pessoa tem um interesse em um produto de bebida, se a pessoa tem interesse de comprar um sapato, então é informação isso. Vale quanto essa informação? Bilhões, né? Entendeu? Então é muito importante saber fazer tratamento de dados, tá? Então OCR, nós vamos usar esse arquivo aqui. É esse arquivo aqui que a Google Cloud, isso aqui é a resposta da Google, tá? A Google Cloud é quem fornece isso. Olha quanta coisa ela mais fornece aqui. Ela fornece cada palavra, a posição na imagem, onde tá cada palavra, né? Ela fornece, ela faz a detecção de linguagem na linha, deixa eu ver aqui, na linha 395. Ou seja, ela não só detecta o texto, ela detecta a língua. Ou seja, esse texto está em quê? Está em inglês, está em mandarim, está em espanhol, está em português. No caso que deu qual? Qual foi o resultado? Português, PT, é a abreviação do português. Então, não só detecta o texto e imagens, ela detecta o quê? O idioma.
Então veja que aí tem a inteligência artificial detectando o idioma. Então é uma API bem legal mesmo aqui. Ó, ela vai até, inclusive, ela vai até a linha 1322. Tem as colunas. E essas colunas? Tem as linhas. E essas colunas? Quais colunas você fala? Porque aqui, ó. Tem as linhas assim, mas tem essas colunas aqui, ó. Não, isso aí. Ela vem andando. Não, isso aí é um recurso de programação para linkar as chaves. As chaves. Está vendo um monte de chave aí no código? Professor, mas... No português tem três simbologias, né? Caracteres especiais: parêntese, colchetes e chaves. Aí você está vendo as chaves aí? Está vendo um monte de chaves? Então, as chaves elas delimitam um bloco de função, um bloco de instruções, ou um bloco, ou uma função condicional, ou uma estrutura. Então, onde você está vendo chave, você tem uma delimitação da estrutura. Um início, uma chave abrindo, e o final, a chave fechando. É só isso mesmo. Tá? É um recurso da ferramenta de software. Professor, mas para escrever esse programa aqui, o senhor usa rotina, o senhor não escreve todas as linhas, o senhor usa alguma coisa para adiantar? Não, isso aqui que eu estou mostrando é só a resposta da Google. Isso aqui ele retorna num padrão chamado JSON. Né? É um tipo de resposta muito usado hoje na internet. Tá? Mas a gente faz o código mesmo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Um arquivo em Python file. Pronto, extração. Oi. Aquele caso que você quer ter o idioma, em casos de línguas muito parecidas, ele vai dar mais uma opção do idioma, quando a palavra não precisa de outro. Em caso de quê? Idiomas parecidos. O inglês, por exemplo, porque tem palavras parecidas. Do britânico para os Estados Unidos, por exemplo. Ele dá duas opções em relação a uma. Se tiver um texto, texto em inglês. Em inglês eu estou falando texto de Portugal como aqui. Palavras parecidas, então. Um texto. Ele vai dar mais uma opção de idioma. Teria que testar. Tem coisa que, assim, tem que testar, né? Então ele dá simplesmente português e define qual. Não, mas deve ser parecido, tá ligado? Portugal. Aí tem que testar. Ó, isso aqui, ó, arquivo 70 esse aqui é arquivo 61. Deixa eu abrir o arquivo 61 para vocês. Arquivo 61. Ó, o arquivo 61, esse foi o que eu fiz, né? Então, ó, esse arquivo aqui foi só para fazer o quê? Aí eu coloco o nome do arquivo com a função que ele tem, para ficar descritivo, né? Ó, arquivo 61 é a extração de resultado de objeto. Então, por exemplo, depois que eu recebo as características do objeto, aí eu vou fazer o tratamento. Aí está aqui o tratamento. Ó. Onde é que está as características? Está aqui, nesse arquivo aqui. Aí eu faço o read, vou ler. Aí eu faço a leitura das linhas. E aí eu vou fazendo o tratamento. Isso aqui foi linha por linha testando, tá? E aí você faz aqui todo o tratamento para saber. A gente vai ver como funciona essa lógica em Python quando a gente estiver fazendo a parte de extração de dados, tá? Reconhecimento facial. Tá bom? Mas esse aqui é arquivo Python, que a gente utiliza para fazer vários processos. Aqui eu importei duas bibliotecas. Uma biblioteca OS, que é a biblioteca de sistema, né? Para ela chamar esses arquivos aqui, ó. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Acho que eu acabei. É porque eu uso aqui, ó, OS System, tá aqui, ó. OS System, tá aqui. Lá no início, aqui, OS System. Então ele vai executar esse arquivo aqui, ó. Extração de características de objetos. Aí a gente teria que entrar nesse arquivo 62 para ver o que é que eu coloquei lá.
que eu fiz um arquivo para cada coisa. No caso aí, esse arquivo tem esse comando para ir consultar outro arquivo para disparar a ação de outro arquivo. E depois que disparar a ação de outro arquivo, no arquivo 62, esse arquivo 62 vai jogar a informação dentro do arquivo 63, que está aí embaixo. Aí eu já vou abrir, já vou pegar a resposta desse arquivo 63. Está aí embaixo, ó, na linha 7. Oi? Quem vai fazer o tratamento é esse arquivo daqui, o 61. O arquivo 62 ele disparou e gerou um novo arquivo, que foi o arquivo 63. Aí eu fiz de uma forma que um arquivo gera outro, um arquivo dispara, outro arquivo joga para a nuvem, aí cada arquivo tem uma função diferente. Esse sistema de arquivos que foi feito. Contagem e tipos de objetos. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui esse arquivo. Que é detecção de rótulos. Deixa eu ver aqui, resposta de vários objetos. Deixa eu ver aqui. Isso, tem aqui, ó. É o arquivo 85. Detecção de rótulos. O que é detecção de rótulos? Numa imagem pode ter mais de um objeto, concorda comigo? Então, se você tiver uma foto, pode ter. Se eu pegar uma foto aqui eu estou vendo computador, estou vendo ar-condicionado, estou vendo lâmpada. Aquele reconhecimento que nós fizemos foi apenas de um objeto só. Aí ele dá várias respostas, probabilidades de um objeto. Por exemplo, da garrafa d'água. Aí ele falou o quê? Garrafa, falou recipiente, falou água, mas ele está se referindo a apenas um. Mas existe a solicitação de rótulos, ou seja, eu quero detectar todos os objetos que tem. E aí ele vai fazer aqui, ó, no arquivo 85, né? Aqui 85. Arquivo 85, olha o que ele me respondeu. Ó, eu tenho na posição, nessas posições aqui, nos vértices, e os rótulos de cada imagem, ele delimita como se fosse um retângulo. E o retângulo tem quantos vértices? 4. E aí é exatamente isso que ele está informando aqui. Ele está dando as coordenadas de cada vértice. Então imagina nessa imagem aqui, nessa sala. Você faz assim, ó. Aqui está a lâmpada, aqui está o ar-condicionado. Aí ele vai dizer na imagem o posicionamento daquele objeto. Então aqui, por exemplo, ele deu na posição, tem um shoe, que é sapato. Glass seria óculos, não é o vidro. Table. Aqui eu esqueci o que é, deixa eu ver. Vamos pedir ajuda. Aí por isso que tem a API de tradução, tá? Ele só responde certo porque tem a API da tradução. Talheres. Então, veja que ele detectou 3 objetos diferentes, mas poderia ter 100. Poderia ter 50. Aí, por exemplo, tem 50, vamos supor, 50 capacetes. Poxa, mas como é que tem 50 capacetes, mas só tem, vamos supor, 40 botas? Puxa, então quer dizer que tem 10 pessoas aí que estão sem capacete. Por quê? Porque o mesmo não pode ter ninguém na obra só de capacete ou só de bota. Tem que ter os EPIs completos, capacete e bota. Como é que você tem uma quantidade diferente? Não é? Então você pode fazer essa correlação. Para cada capacete tem que ter 2 botas, não é verdade? Então, por exemplo, o número de capacetes tem que ser a metade do número de botas. Se der diferente, tem alguma coisa errada. Enfim, tem vários. Depois que você extrai imagens, tem muita coisa que você pode analisar na imagem. E você pode fornecer essa informação para alguém. Ó, tem muita gente na obra que não está usando os EPIs. Você pode dar uma informação. E a parte do AutoML Vision eu tentei usar, mas aí precisa fazer uns testes a mais, eu ainda não fiz não, mas eu vou fazer depois e trago para vocês. Tá? Alguma dúvida dessa primeira parte?
Pronto, então o objetivo é, eu vou desenvolvendo, né, a parte da inteligência e depois a ideia é que vocês montem a estrutura ali para ajudar a apresentar para o projeto integrador, né? Vocês vão fazer a apresentação, vão fazer os slides tudo direitinho, mostrar a importância disso para a gente fazer no projeto integrador. Vai ser grupo único ou vai ser separado? A sala vai ser... Eu vou ver direitinho e falo para vocês. Pode ser cada grupo, eu vejo um projeto diferente, aí eu separo em 4 equipes, eu vou ver direitinho. Aí eu falo para vocês, tá bom? Nas outras disciplinas a gente vem já com o grupo fazendo esse trabalho. Mas nesse caso seria bom também fazer junto.